Então nós vamos dar início a essa live com o tema ansiedade. Não é um tema novo, muito tem se falado, principalmente nesses dias. É um assunto que sempre despertou muito interesse e agora na onda do coronavírus, então muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitas pessoas têm falado sobre a questão da ansiedade nessa situação de quarentena, nessa questão de isolamento. E aí nós abrimos também esse momento para estar falando um pouquinho mais sobre a ansiedade e também para dar oportunidade para quem de repente tem ainda alguma dúvida. De vez em quando pessoas surgem fazendo algumas perguntas, então a gente queria trabalhar mais nessa questão de tirar dúvida ou responder algumas perguntas que podem ainda algumas pessoas terem, mas assim, é importante, embora eu creia que nem todo mundo consegue colocar em palavras o que é a ansiedade, mas certamente todo mundo sabe o que é, já sentiu, essa sensação de angústia e muitas vezes não sabe denominar, mas coloca como tá sentindo uma situação, está vivendo uma situação de ansiedade. Então a ansiedade ela é caracterizada por uma preocupação excessiva e persistente. Claro que nem toda ansiedade, a gente não pode dizer que a ansiedade é uma doença. Existe um momento em que ela pode vir a se tornar uma doença. Mas eu quero abrir aqui, nesse momento, chamar a atenção, abrir um parênteses para falar de um período específico de ansiedade, que é mais a minha área, a minha atuação com gestantes. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa ansiedade durante a gestação, durante a gravidez ou um pouquinho antes ainda no período de planejamento. E é muito comum a gente perceber a ansiedade na gestante ou nas tentantes. E aí algumas pessoas perguntam qual o período em que a ansiedade é mais forte. O primeiro trimestre é um período de grande ansiedade, porque normalmente é o período assim em que ainda não aconteceu a vinculação, é um período em que algumas pessoas temem ainda um aborto espontâneo, porque embora possa acontecer em qualquer momento, mas normalmente são os 3 primeiros meses, quando é o caso de um aborto espontâneo acontece nesse primeiro trimestre, normalmente, mas pode acontecer até no final da gestação. Mas assim, existem inclusive mulheres ou casais que só dão a notícia depois que passa do 3º mês, por conta de uma preocupação, por conta de uma certa ansiedade. No Brasil, mais da metade das gestantes, segundo pesquisas, não planejaram a gravidez, não planejaram a gestação. Então é mais um agravante também para a questão da ansiedade. Quando não há o planejamento, há muita preocupação, dependendo da situação que a mulher está vivendo, seja no trabalho, seja no casamento, enfim. Dependendo do que ela está vivendo, a notícia da gravidez pode gerar uma ansiedade muito grande. E quando ela é planejada, existe essa questão, de saber, de fazer a primeira ultrassonografia, de saber se está tudo bem. E então assim, é um período de ansiedade o primeiro trimestre da gestação. O segundo trimestre é um trimestre mais tranquilo, mas ainda assim a ansiedade existe, porque aí já é um momento em que tem a morfológica, a ultrassonografia morfológica e aquela preocupação que vai dar na morfológica, como que vai ser. E também, às vezes, alguma infecção urinária, alguma questão pode ocorrer. Mas, normalmente, é o período do segundo trimestre que a gestante já descobre o sexo do bebê
e aí já vai planejar o quarto, vai fazer um enxoval. Então ela tende a se distrair, a ocupar sua mente com outras coisas. Então a ansiedade costuma ser menor no segundo trimestre. E no terceiro trimestre de gestação, se essa ansiedade não foi trabalhada lá no primeiro trimestre, no terceiro ela se intensifica ainda mais. Porque aí surge o medo. Existe o medo do parto, o medo de morrer no parto, o medo do bebê morrer, o medo, enfim, de uma série de situações, o medo da dor. Então, assim, é muito marcado pelo medo e esse medo vai gerando, dependendo, ele vai crescendo, vai gerando essa ansiedade também. Então, o último trimestre de gestação, o último trimestre de gravidez, é um período de muita ansiedade. E assim, trazendo para o momento que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia, com o coronavírus, agrava ainda mais. Por quê? Além de todas as preocupações, inclusive a ansiedade, ela é mais, prevalece mais entre as mulheres, acontece 2 vezes mais, né? 2 mulheres, o dobro acontece com as mulheres, então as mulheres estão na frente aí em relação à ansiedade. E aí, quando a gente pega uma gestante no último trimestre, com toda essa situação do coronavírus, a situação de que hoje todos os médicos praticamente estão voltados para essa situação. E aí ela começa a pensar, eu vou chegar no hospital, como vai estar? Será que o médico está contaminado? Será que eu vou ser contaminada? Será que o hospital... E aí vem aquele medo da contaminação dela, do bebê. Então surge ainda um motivo com o coronavírus, mais um motivo de preocupação, mais um motivo de ansiedade para essa gestante. E aí, né, se a gente pensar também no primeiro trimestre, no segundo trimestre, o período de gestação já é um período de potencial crise. Já é um período, segundo pesquisas, assim, a cada 3 gestantes, a cada 3, uma vai estar ansiosa. No caso de depressão, a cada 4, uma está ansiosa. Então, assim, e esse número antes do coronavírus. Provavelmente essa porcentagem cresceu e então as gestantes merecem um cuidado, uma atenção redobrada em relação à sua saúde emocional, à sua saúde mental. E aí eu deixo aqui também a importância do acompanhamento psicológico durante a gravidez, durante a gestação. É muito importante, porque já foi comprovado uma ansiedade extrema, um estresse muito grande numa mãe, isso vai acarretar problemas para o bebê também. Mas isso é assunto de uma outra live, quando a gente vai estar falando especificamente para gestantes. Hoje eu chamei, né, meu esposo, está aqui para participar comigo, porque também é psicólogo e ele trabalha com a saúde mental do município de Italva e ele também atende crianças, adolescentes. E então eu chamei para que ele pudesse, juntamente comigo, estar tirando as dúvidas e estar compartilhando um pouco mais sobre isso. E algo assim que eu gostaria que ele comentasse, que eu já iniciei falando, falei sobre preocupação, falei sobre medo, falei sobre ansiedade. Diferenciar isso aí, é possível? A gente pode tentar. É importante entender que a ansiedade é algo desde a existência humana, né? Medo, preocupação, ansiedade, e é uma questão até de saúde. O fato de você ter situações que envolvem presente e futuro são situações normais. O tempo todo a gente convive com isso. Situações em que você vai ter que lidar com elas no presente e no futuro. Só que essas situações de lidar no presente e no futuro, elas envolvem riscos, elas envolvem probabilidades. E existe a possibilidade de riscos e probabilidades serem ruins. Uma situação que você vai encarar serem situações difíceis de serem encaradas. Então existe a nossa capacidade de lidar com aquilo ou com aquela situação. Na situação de ansiedade,
diferentemente do medo, o medo ele tem um risco real, é claro, há um objeto real do medo. A ansiedade é uma suposição, é um pensamento, é algo que você está transferindo de uma possibilidade ou não. E aí que está a questão, na situação de ansiedade, a gente superestima, a gente numa linguagem de computador, né, vai maximizar o risco. E a gente vai subestimar ou minimizar a nossa capacidade de lidar com a situação. Enquanto no medo, você vê uma situação real que te assusta e você foge naturalmente dela, numa reação natural de fuga, de esquiva, na ansiedade não há uma questão real. Só que a gente está maximizando o risco, maximizando a probabilidade e minimizando, subestimando a nossa capacidade de lidar com aquela situação. A ansiedade é uma resposta a sentimentos e pensamentos que acompanham as pessoas ao longo da vida. Ou seja, algo normal, porém pode estar intensificada, causando mal-estar e grande desconforto. Uma coisa também que vale a pena a gente colocar é que assim, essa intensificação que muitas vezes acontece em relação à ansiedade é por uma necessidade que muitas pessoas têm do controle. Então, o que acontece? E aí, por uma série de fatores, você pode ter a necessidade de estar no controle da situação, de ter o tempo todo a situação sob controle. E aí, por motivos diversos, às vezes alguma perda, alguma coisa lá atrás, mas assim, essa necessidade do controle, quando você se depara com situações na vida que são reais e que não estão sob o seu controle, igual essa situação mesmo dessa pandemia, não há como, nós não temos o controle. Então isso intensifica a ansiedade e isso pode chegar a levar a uma situação realmente de doença, quando isso não é tratado, quando isso não é trabalhado. É muito comum a gente ver mães que têm isso muito forte, essa necessidade desse controle. Ela acha que só ela sabe tomar conta dos filhos, só ela pode tomar conta, só ela sabe ensinar, só ela pode levar na escola. Então, assim, mulheres que às vezes têm uma sobrecarga muito grande por conta desse controle, da necessidade desse controle, que muitas vezes ela nem percebe. É uma forma que ela tem de proteger, ela acha que ela está protegendo sua casa, os seus filhos ou alguma coisa que lhe é muito importante. Então isso vai gerando um estresse, isso vai gerando uma angústia e aí, se não for trabalhado, pode vir a um caso de doença. O estresse, inclusive, é um dos elementos que subsidia a ansiedade. O estresse do dia a dia, ele gera um montante de preocupações que a gente acaba não sabendo lidar com aquilo. E essa é a questão, né? Você não aprender a lidar de maneira correta com as situações. Porque uma coisa, as situações vão acontecer. Não há como fugir das situações, elas vão estar acontecendo e você vai precisar trabalhar. Um dado importante em relação à ansiedade enquanto transtorno, a gente precisa fazer essa diferença da preocupação, que é algo saudável, e da ansiedade enquanto transtorno, essa intensidade, como você disse, e também a questão da frequência. Para a psiquiatria avaliar a ansiedade enquanto transtorno, vai ser necessário fazer uma observação por quantas vezes isso acontece, num prazo aí o DSM-5 vai trabalhar isso, num período de 6 meses, mais dias de ansiedade e menos dias de tranquilidade, para que se possa fazer uma avaliação
em relação à preocupação, em relação à ansiedade enquanto transtorno. Porque precisa estar presente por mais dias do que ausente durante um período de 6 meses. Às vezes as pessoas confundem as preocupações do dia a dia. Você está ansioso enquanto transtorno. E nem sempre é uma ansiedade enquanto transtorno, mas é uma preocupação normal. Agora o estresse, essa vida corrida, as lutas do dia a dia, as contas chegando, né, um momento como esse, como você bem disse, a questão da pandemia, o Covid-19. Então isso gera algumas questões importantes, interessantes a serem pensadas como administrar isso. Só um exemplo do quanto pode caminhar para uma via patológica a ansiedade. Assim que janeiro, quando estourou a pandemia, quando estourou as informações do Covid-19 no Brasil e começou aquela preocupação, então assim, gente fazendo uma conta. A pessoa vai vir da Ásia e vai chegar no Brasil e vai pegar um ônibus, e aí esse ônibus vai vir aqui para nossa região e essa pessoa do ônibus vai deixar o vírus no ônibus, então eu pego esse ônibus e pego o vírus também. Você começa a criar um mundo de possibilidades e você vai adentrando aquilo ali como se aquilo fosse acontecer. Então não vou sair de casa porque isso em janeiro, fevereiro, não vou pegar o ônibus porque uma pessoa vem lá da Ásia, avião, e o ônibus do Rio, o ônibus de outro lugar e tal. A gente vai criando um contexto que vai oprimindo a gente a ponto de você se isolar, ter um caráter evitativo, um caráter antissocial, e isso é muito perigoso. Teve uma pergunta aqui da Alice. Menopausa pode causar ansiedade? Na verdade, a pré-menopausa, perimenopausa, você já começa a expectativa da menopausa que está para chegar, porque a menopausa ela é caracterizada pela última menstruação, né? É a última menstruação. Então, assim, na verdade, acontece antes. A ansiedade pode acontecer antes porque a menopausa simboliza o quê? O fim da vida reprodutiva da mulher, né? Mas assim, o envelhecimento. Então assim, é difícil para a mulher também, é outra fase muito difícil na vida da mulher. A gente tem a gestação, que é uma fase que, né, de potencial crise, e a proximidade da menopausa é outra, porque há uma ansiedade no sentido de estar vendo também uma modificação do corpo. Na gestação você vê a modificação do corpo, existe também uma preocupação, e no pós-parto também em relação ao corpo voltar. E caminhando para a menopausa, você começa a ver o corpo murchando, você começa a ver modificações também, e vai aproximando. Fora aqueles fogachos, né, aqueles calorões que acordam muitas mulheres, têm esses sintomas da menopausa. Existe a questão hormonal, também são duas fases, tanto a gravidez quanto a menopausa, a perimenopausa. Você tem aí uma mudança, uma alteração hormonal, e isso vai mexendo com uma série de situações. Na proximidade da menopausa, no período da menopausa, a depressão ela é mais comum. E aí também a gente vai deixar para uma outra live falar especificamente sobre essa chegada da mulher na menopausa, ou melhor, na perimenopausa, que pode acontecer uma média aí 8 anos antes da menopausa chegar. A mulher já começa com alguns sinais, já pode começar com alguns sinais que estão apontando aí para a menopausa. Os sintomas acontecem bem antes da menstruação ir embora de vez. Tem uma pergunta aqui da Suelen. Suelen, tudo bom? Valeu, Sussu. Um abração, fique com Deus. Suelen, ela fez a seguinte pergunta: algum tipo de exercício será que pode ajudar? Com toda certeza, tá?
A gente tem que pensar que a ansiedade ela vai gerar um descompasso físico. Ela vai mexer com a sua estrutura física, a sua respiração vai ficar alterada, atacardia, sudorese, você vai ter toda uma composição física que vai estar atrapalhando o seu bem-estar, o seu dia a dia. Então assim, é necessário que você dê um novo comando à sua respiração de maneira mais imediata quando a ansiedade se avolumar em você, até para que haja um recontrole. A ideia que o organismo vai ter da ansiedade é que você está sofrendo um perigo, porque veja bem, diferentemente do medo, o medo estabelece um perigo real. A ansiedade, ela cria uma possibilidade presente ou futura de um perigo. A questão do risco e a questão de como lidar com a situação. Então o corpo vai responder como se houvesse o risco fosse real. Então é muito bacana algumas técnicas de respiração até para retornar esse controle do aparelho respiratório. A respiração é fundamental nessa organização. É muito importante que, independentemente, a questão emocional, a ansiedade é uma delas, bacana, aí conversar é bacana, os seus pensamentos, os seus sentimentos, enquanto esses instrumentos te levam à ansiedade. É legal quando você pode trabalhar a ansiedade numa ressignificação ou numa reestruturação cognitiva, porque é importante pensarmos, até minha linha terapeuta cognitivo-comportamental, ela trabalha como proposta de origem o seu pensamento. Então você tem que reestruturar a sua cognição, reestruturar o seu pensamento. A gente vai estabelecendo crenças sobre a gente, sobre o mundo, sobre as situações, a gente vai ter que trazer um novo significado a elas. Então, você pode trabalhar a respiração, você pode trabalhar no ato de você escrever, você pode trabalhar no ato de você compartilhar, você tem que trabalhar a questão de reestruturar que pensamento é esse, que está construindo, criando o paradigma que está te levando à ansiedade. E é também comum a gente perceber pessoas assim que têm essa dificuldade de trabalhar o pensamento, de controlar, de mudar. O fato de perceber as modificações no corpo que acontece, a taquicardia, e muitas vezes assim há um formigamento, há uma dormência nos lábios, enfim, às vezes acontece situações que ela começa a perceber que o coração está acelerado, ela começa sentindo falta de ar, ela começa sentindo um sufocamento, a sensação de sufocamento e a sensação de que vai morrer, de que vai acontecer alguma coisa ruim, e aí o fato de não conseguir controlar o seu corpo, o que ela está sentindo, aumenta, vai intensificando ainda mais essa ansiedade, e aí nós vamos ver mais adiante também que acaba, em muitos casos, com o transtorno de pânico, não é isso? Sim. Só antes de entrar, só responder uma outra perguntinha aqui, só para a gente poder não perder. A Rayane. Oi, Rayane. Tudo bom? Ela pergunta aqui sobre a ansiedade, pode ser uma predisposição genética. Pelo que eu saiba, Rayane, não há ainda estudos científicos que comprovem isso. Há pouco tempo eu li sobre estudos que estavam sendo feitos na Alemanha e nos Estados Unidos sobre essa possibilidade, mas ainda é algo assim, muito novo. O que a gente entende a respeito da ansiedade no sentido estrutural é que o ambiente familiar, o ambiente histórico pode construir esse ambiente ansioso, esse ambiente de ansiedade e favorecer e inclinar a pessoa a esse tipo de conduta, a esse tipo de postura, a esses tipos de pensamento. E inclusive no transbordo a isso, a questão do pânico. O pânico, ele é uma dessas pontes aí, um desses itens
de transtorno de ansiedade quando ele é ainda mais limitador. E às vezes o pânico ele pode ser focal, algo específico, mas ele pode ser generalizado, e isso aí é importante a gente ter essa dimensão, ter esse entendimento. E pegando um gancho aí na questão dos estudos, que você falou que ainda não tem muita coisa, inclusive dentro da psicologia perinatal, que é bem recente, há coisa de 10 anos, então assim, alguma coisa foi vista sobre a depressão, mas a ansiedade está sendo agora estudada, essa questão da ansiedade materna, da alteração também no feto, e algumas pesquisas já apontam sim para alguma coisa, mas ainda não tem nada fechado, né? A gente ainda está meio que engateando nessa área aí da psicologia. E a Natália está perguntando: como podemos acalmar a ansiedade infantil? Eu não atendo crianças, mas Jefferson atende. É importante você entender a raiz dessa ansiedade infantil. Ela pode estar trabalhando, ela pode estar sendo uma ênfase da questão familiar. A gente precisa entender o contexto da ansiedade infantil. Primeiro a gente tem que tratar a causa, da onde está vindo isso. Isso é uma questão da criança, no que se refere à escola, no que se refere aos pais. Há um transtorno, quando você vai para o DSM-5, há um transtorno de separação, né? Essa questão dos filhos, separação, escola, vida, às vezes separação dos pais. Você tem que entender a origem, o que está gerando essa questão da ansiedade. E segundo, começar a tratar em como aquela criança está lidando com a ansiedade. A gente precisa entender que a criança tem uma outra dinâmica, né? A ansiedade, como disse, é uma questão histórica do ser humano, e a criança ela já vivencia as questões da ansiedade, da preocupação. A gente não pode afirmar, os estudos precisam trabalhar mais essa questão da ansiedade enquanto aos nenéns, mas a questão do bebê querer o peito é uma situação de ansiedade para a criança, querer o colo, o cheiro da mãe é uma questão de ansiedade para a criança. A gente tem que trabalhar isso com mais cuidado, com mais carinho. Mas aí a questão de entender que a dinâmica da criança é diferente da dinâmica do adulto, até para você chegar. Tem que ser o lúdico, ver o entendimento, ver como que ela entende aquela preocupação, como que ela entende aquela ruptura do que na visão dela é saudável, e começar a tratar com ela o como lidar com aquela situação. E uma coisa assim, muito importante para a gente deixar, tem até uma outra pergunta aqui: o ambiente ruim na infância é um gatilho para transtorno da ansiedade generalizada? É importante a gente falar que uma coisa que contribui ainda mais para essa ansiedade na infância é justamente o não entendimento dos pais. Porque o que acontece? Existe os pais que acham que, por exemplo, ansioso por quê? Não tem uma conta para pagar. Dependendo da idade da criança, os pais, assim, eles acreditam, né, que a criança vive num mundo cor-de-rosa, num mundo perfeito. Criança não tem problema, criança não tem angústia, o que não é verdade. Então, não compreender esse mundo infantil acaba também contribuindo. O corre-corre dos pais, o estresse dos pais, acaba hoje em dia limitando mais a presença e a paciência. Uma pessoa que perguntou se a ansiedade pode causar irritação. Daniele Gomes, um abraço, Dani. Com certeza, com certeza. E a irritação pode causar ansiedade, elas andam muito juntas. Irritabilidade é uma das marcas do ansioso, né? E até mesmo do ansioso patológico.
É claro que, então toda pessoa irritada, a pessoa ansioso no nível patológico, não. A gente tem que avaliar, tem outros critérios, mas a ansiedade gera com certeza irritação. Então a criança, as demandas que a criança tem, aos olhos do adulto, elas são pequenas, mas para a realidade dela, são grandes. Exatamente. Simplesmente ir à escola, simplesmente cantar no musicalzinho da Páscoa, do Dia das Mães, lá na frente, no palco, com outras crianças, simplesmente fazer uma atividade oral diante dos outros coleguinhas, uma atividade física, aquilo para aquela criança é algo muito grande. Uma coisa que né, nós somos pais, inclusive um abraço aí para Miriam e Mateus, nossos filhos, nós os amamos muito, né? E às vezes nós geramos ansiedade neles também. Irritabilidade. Então assim, a gente precisa entender o acolhimento, a questão ainda nas crianças, a questão dos responsáveis, porque hoje a família nuclear não é tão evidente, mas a questão do acolhimento. Quantas vezes, em conversa com os filhos, nós não os ouvimos, né? A gente corta a audição com aquela frase: eu já sei o que você vai falar. E aí só que a gente pode achar que sabe, mas não ouviu. E como você não ouviu, você não pode adivinhar. E aí a criança cria um distanciamento e uma ansiedade porque aquela escuta materna e paterna não aconteceu. Então, nós pais responsáveis precisamos exercitar o acolhimento, a escuta, o entendimento. Já fomos crianças um dia, né? E dificilmente essas alterações emocionais significativas assim, na infância não tem a ver com o ambiente de casa. Dificilmente. Normalmente, quando a gente pode até ter casos assim, em relação à escola, mas a maioria dos casos retrata uma desarmonia familiar. E aí a criança ela tem uma linguagem diferenciada para expressar isso. E nós adultos muitas vezes não entendemos e não procuramos entender, o que vai gerando uma ansiedade na criança cada vez maior porque ela está tentando se expressar e ela não está sendo compreendida. Alice é a pessoa depois da minha mãe que mexe no meu cabelo, né? Só mamãe e Alice. Alice, um beijo muito especial. Você é uma pessoa fantástica, eu admiro. Sou seu fã, Alice. Alice pergunta aqui, por que a criança chora para cortar cabelo? É uma ansiedade? Olha só, Alice, a gente pode trabalhar mais como medo mesmo, entendeu? Porque é algo assim muito visível, é uma tesoura na mão, tem que ficar sentada. Uma criança hoje em dia fica sentada, paralisada ali, meu Deus, o que essa mulher vai fazer? É algo muito tenso, né? Por exemplo, há homens que quando vão fazer a barba, né, e o profissional mexe com aquela navalha, né? Você conhece homens assim, né? Vai mexer, dá aquela agonia, aquela aflição, aquela angústia. Então, assim, pode, num somatório de coisas, uma ansiedade, Alice. E aí tem que ser trabalhado com mais atenção, com mais carinho sobre isso. Porque, assim, às vezes o contexto da criança em cortar o cabelo é um contexto muito opressor, de obrigatoriedade, de punição. Se não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, e esse contexto, ele pode desencadear, né? A infância tem um valor muito importante em toda a trajetória da vida, né? E ela pode prejudicar, pode atrapalhar a história do indivíduo, né? Um abraço, Alice, um beijão, fundo do coração. A Leandra fez uma pergunta lá no Face e sobre a questão da ansiedade no resguardo, né? Após, não sei o nascimento de qual dos filhos que começou, ela não falou aí após qual não, mas provavelmente a gente teria que conversar um pouco mais sobre isso. Provavelmente já havia isso durante a gestação e depois, né, complicou mais.
porque normalmente é assim. Inclusive, a própria depressão pós-parto, que ela é tão falada, já há estudos que mostram que, na verdade, a depressão estava durante a gestação. Em muitos dos casos, ela já estava presente na gestação e aí, no pós-parto, ela se intensificou né, de uma forma bem mais complicada. Da mesma forma, a ansiedade, tudo indica que houve uma gestação ou um último trimestre aí bem ansioso, com uma ansiedade muito forte, e isso pode não ter sido trabalhado, porque a gente tem voltando, né, para o caso aí, já que a pergunta dela foi envolvendo aí a perinatalidade, existe na nossa cultura a ideia de que a mulher grávida, ela tem que se sentir plena, ela tem que estar feliz o tempo todo, e nem sempre acontece assim. Cada gestante é uma mulher, não existe, né, a gestante, existe a Leandra gestante, a Edilane gestante, somos pessoas diferentes, cada um recebe dependendo do momento que está se vivendo aquilo. Então, assim, normalmente acontece crises, né, várias perguntas, um turbilhão de emoções, que a mulher, ela acha que ela não pode falar, porque como que vão receber aquilo? E foi tão passado, né, que a gravidez, ela precisa ser recebida como algo maravilhoso, que você, de repente, num momento muito comum do primeiro trimestre, a ambivalência, uma hora eu estou muito feliz por estar grávida, outra hora, dependendo da quantidade de enjoo, dependendo do mal-estar, eu estou assim, ai meu Deus, por que eu engravidei? Então, assim, isso é normal, mas só que não é dado o direito à gestante de sentir, e não é explicado. Então, muitas mulheres não sabem o que está acontecendo com ela, até que ponto é normal um sentimento, durante a gravidez ou até na vida, e até que ponto passa a ser, em que momento passa a ser patológico. Então isso, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso para fechar a live de hoje. A gente vai falar sobre essa diferenciação, mas é muito importante assim que você procure ajuda, que você não fique tentando vencer, porque muitas vezes o que leva a ansiedade a chegar a um transtorno vai se passando por cima, não vai falando sobre aquilo, não tenta formas, aquilo não é trabalhado, aquilo vai sendo guardado, aquilo vai ficando. Chega um momento que o corpo não aguenta mais, chega um momento que não dá mais para segurar. Então, assim, mesmo com o uso de medicações, tem hora que né, o corpo vai reagir mesmo. Então, assim, é muito importante a gente perceber a hora de pedir ajuda e saber que pedir ajuda não é nada vergonhoso. Existem pessoas capacitadas para isso, e quando o assunto é ansiedade, existem formas também de se trabalhar. A terapia é uma delas, né? Tem um momento em que pode ser necessário o uso de medicação, pode ter momento que você precisa lançar mão dos dois, tanto da terapia quanto da medicação, mas tudo precisa ser olhado com muito cuidado e por um profissional capacitado para isso. Então, assim, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta, a Alane e o Rodrigo pegou o gancho da Rodrigo Batatinha. Rodrigo Batatinha fez uma bagunça no zap da Ibamita essa semana. Rodrigo, show, tá? Ficou ótimo, parabéns pela excelente iniciativa. Mas a pergunta é a seguinte, da Lani: criança que rói unhas é ansiosa? E Rodrigo amplia essa pergunta: crianças e adultos que roem unha, aproveitando a pergunta acima, se são ansiosas. Assim, gente, olha só, roer unha pode ser um hábito, roer unha pode ser uma fuga de um processo de nervosismo, de tensão, de estresse. E roer unha também pode ser uma atitude de ansiedade, um comportamento de ansiedade. A questão toda é que, assim, para definir ansiedade enquanto transtorno, a gente precisa de mais elementos, né, mais critérios.
Uma coisa assim muito importante, que é um equívoco muito real no Brasil principalmente, é que você tem alguma coisa, um sintoma, e você viu aquele sintoma unido, elencado em um tipo de doença, e você fala, tem aquela doença. E não é assim. A visão de psiquiatria, por exemplo, é uma visão de que você tem que ter mais elementos, tem que ter outros sintomas. Pode ser um sinal de ansiedade, mas também pode ser uma maneira de você, um hábito que você criou, que você construiu agora, né? Tem que ser avaliado com muito carinho, porque tem gente que nem unha, né? Tem, né? Vale a pena, porque às vezes a gente vê, por exemplo, época de prova, diante de uma situação que gera uma ansiedade, você vê quem costuma roer unha, isso fica mais intenso. Então, assim, o que o James falou, se a gente for pegar para conversar com a criança, talvez apareçam mais coisas, mas cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Agora, importante para a gente fechar essa live aqui, é exatamente saber quando procurar ajuda. Quando que a ansiedade deixa de ser algo natural. Eu estou ansiosa porque eu tenho uma prova, eu tenho uma entrevista de emprego, eu sinto uma certa ansiedade por isso. Agora, quando essa ansiedade chega a me impedir de fazer essa prova, de ir a essa entrevista, então assim, em que momento procurar ajuda profissional, em que momento a ansiedade pode ser considerada patológica? Quando ela deixa de ser produtiva. Tem uma prova para fazer. Eu tenho a prova para fazer, vou estudar. Ok, estudo, vou lá, faço a prova. Eu tenho uma viagem para fazer. Eu tenho uma viagem para fazer, meu Deus do céu, como é que vai ser isso agora? Eu vou arrumar minhas bolsas aqui. Eu arrumo minhas bolsas, eu vou fazer aquela viagem. Agora, quando ela deixa de ser produtiva, ela passa a ser exagerada, ela passa a ser fora do contexto. A ideia, né, que a psicologia trabalha, a ansiedade adaptativa, ou seja, eu tenho uma preocupação, há uma tensão, eu vou me adaptar àquele contexto para resolver, para lidar com aquele conflito. Mas quando aquela preocupação, aquele temor, aquela ansiedade me paralisa, me bloqueia, e eu fico ali remoendo, e eu começo a procrastinar, eu começo a ter uma postura evitativa, eu começo a ter uma atitude de distanciamento, de acomodação, então aí ela não é mais produtiva, então ela não tem benefício nenhum. E aí ela vai começar a gerar o sofrimento psíquico que nós falamos, né, que nós costumamos dizer. Chega um momento em que há um sofrimento muito grande pela pessoa não conseguir fazer coisas que ela desejava, que ela gostaria, que ela necessitava fazer, mas no entanto ela não está conseguindo. E aí, só deixando a última dica aqui para os pais, porque está sendo muito comum a gente ver às vezes pai e até as escolas entram em querer diagnosticar, principalmente essa questão emocional. É muito comum a gente ver escolas, professores às vezes dizendo, porque essa criança tem TDAH, porque essa criança tem autismo, e eles vão dizendo, percebem um comportamento diferente, eles vão rotulando, e às vezes os pais entram um pouco nisso. Às vezes a criança só levada, só tem um comportamento mais ativo, e os pais, né, levam ou querem que o médico diga ou que o psicólogo diga que tem alguma coisa. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Se houver um reajuste familiar, uma reflexão familiar, com certeza o ambiente vai ficar mais calmo e tranquilo. Deixa aqui Salmos 94, verso 19, o salmista fala o seguinte: quando a ansiedade, ou em outras versões, quando há muito cuidado, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Há um provérbio muito bacana também, que ele fala o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
Em Filipenses, capítulo 4, Paulo traz uma orientação muito bacana à igreja em Filipenses sobre não andar ansiosos. E é legal que ele vai trabalhar uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. O mesmo grupo ali de Filipenses 4, ele vai trabalhar essa questão de você mudar a postura. Eu estou uma semana sem ver jornais virtuais, sem informações do Covid-19. O que eu tinha que saber, eu já sei. Então, chega de ouvir sobre isso. E o como isso tem me feito bem. Eu estou trabalhando melhor, estou lidando melhor. Então, a gente tem que trabalhar em nós no sentido de mudar atitudes, mudar posturas e fazer um esforço nesse sentido. É isso. Alguém mais? Ok. Então, assim, a gente vai terminar essa live por hoje, acho que já deu. Agradeço aí todo mundo que participou. Caso alguém, aqui foi tudo muito superficial, tem muita coisa, ansiedade, então é um assunto assim difícil de se esgotar. E se você tem alguma dúvida, se você percebe que você precisa de ajuda, então, tanto o meu quanto o dele, a gente vai deixar o nosso contato, telefone 22 998602068. 22 também, o prefixo, 998-227987. Pode mandar uma mensagem e a gente vai responder. Se entender que precisa de um encontro, precisa marcar um horário, a gente agenda esse horário. E aí a gente pode entender um pouco melhor se você é uma pessoa ansiosa, por que você é essa pessoa ansiosa. Então, assim, a gente não pode botar tudo no pacote. A gente aqui só deu algumas características, algumas situações, mas é muito importante conhecer a história de vida de cada um. Então, assim, vamos ficando por aqui. Até a próxima e foi bom ter você com a gente. Um abração à galera do Instagram, a galera do Face. Nós tivemos que improvisar aqui, porque o vizinho hoje estava meio barulhento, então nós improvisamos essa live, porque a gente está vivendo esse tempo aí de pandemia, a gente precisa se reinventar. Então, a ansiedade também é uma coisa que acontece, com os profissionais assim, que já passaram dos 40, e aí se adaptar a esse universo online gera um pouquinho de ansiedade, mas valeu ter vocês com a gente. Um abraço, boa noite, Deus abençoe a todos, fique com Deus.